Olá pessoal, estamos aí com mais uma questão do PAS 2017, agora estamos na terceira etapa. A questão que eu escolhi para resolver aqui foi a questão 118. Para fazer a resolução da questão 118, nós precisaremos fazer a leitura inicial desse texto. Então vamos lá. No circuito acima, R1 e R2 são resistores ôhmicos de resistência igual a 400 e 200 ohm, respectivamente. O potencial no ponto A do circuito é o 1 igual a 600 volts e no ponto F o 2 igual a 0 volts. Os fios condutores no circuito são considerados ideais. Com base nessas informações e no circuito mostrado, faço o que se pede no item 118, que é do tipo D. Então vamos ver o que ele está pedindo aí no item 118. Esboce, na figura a seguir, o comportamento do potencial elétrico entre os pontos A e F do circuito. Então eu vou ter que fazer um gráfico mostrando como é que o potencial se comporta em cada um dos pontos dados. Então, para que eu consiga estabelecer isso, eu vou ter que usar a lei de Ohm, que diz o seguinte: a diferença de potencial entre dois pontos, vou colocar A e B, é igual à resistência entre os pontos em questão vezes a corrente. O que é a diferença de potencial AB? É VA menos VB. Isso aqui vai ser produto da resistência no trecho em questão vezes a corrente que passa pelo circuito. Se eu quero saber, por exemplo, qual é o potencial em B, vamos isolar B. VB seria igual a VA menos o produto da resistência do trecho AB vezes a corrente do circuito. Então, do texto eu sei o seguinte, eu sei quanto vale a resistência R1 que foi dada, R1 vale 400, então vale 400 ohm. R2 também foi dado, vale 200 ohm. Eu sei qual é o potencial 1, 600 volts. Eu sei quanto é que vale o potencial 2, 0 volts. Então, está dado aqui tudo isso no texto. Então, para determinar isso daqui, eu vou precisar calcular a corrente. Para determinar a corrente, eu vou fazer o uso da lei de Ohm mais uma vez. Só que para fazer esse cálculo, eu vou precisar da diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, e da resistência equivalente entre esses dois pontos. Então, o primeiro passo é calcular a resistência equivalente. Como esses resistores estão associados um após o outro, eu posso concluir que o meu circuito que está apresentado na figura é um circuito que está associado em série. Então, como é que eu determino a resistência equivalente desse meu circuito? Resistência equivalente do meu circuito vai ser a soma das resistências, porque ele está em série. Ou seja, vai ser R1 mais R2. Aí R1 está aqui dado, vale 400, mais R2 também é dado do problema, 200. Isso aqui vai dar uma resistência equivalente de 600 ohm. A diferença de potencial entre 1 e 2 vai ser, diferença de potencial entre 1 e 2 vai ser V1 menos V2. Isso aqui vai ser 600 menos 0, ou seja, a diferença de potencial é 600 volts. Calculando a corrente que passa pelo meu circuito, eu vou ter o seguinte: a corrente vai ser o quociente entre a diferença de potencial dos pontos 1, 2 e a resistência equivalente do meu circuito. Então, a diferença de potencial 600, a resistência equivalente 600. A corrente que passa pelo meu circuito é 1 ampere. Então, vamos dar sequência agora. Agora que eu sei quanto vale a corrente que passa pelo circuito, eu posso resolver esse meu problema inicial aqui, que é calcular o potencial em B. E, consequentemente, posso calcular o potencial em C, em D, em E, em F, usando essa mesma expressão aqui. Uma outra informação que é bom que a gente coloque na nossa figura é o seguinte: ele falou o seguinte, ó, os fios condutores são considerados ideais. O que isso quer dizer? Que o meu fio não apresenta resistência elétrica. Então, no meu fio não há resistência. Então, o fio não apresenta resistência. Então, a resistência aqui, AB, vale 0.
A resistência CD também vale 0. E a resistência EF também vale 0. Então, vamos fazer o cálculo e ver qual é o potencial em cada um desses pontos. O VA já está determinado, né? VA é o mesmo potencial que o 1 e vale 600 volts. Então, vamos determinar quanto é que é VB. A parte da expressão aqui eu vou determinar VB. Então, VB vai ser o potencial em A, que vale 600, menos a resistência AB, que é 0, vezes a corrente que passa pelo circuito, que vale 1. Então, VB vai ser igual a 600 menos 0, ou seja, o potencial em B vai ser igual a 600 volts. Vamos calcular agora o potencial em C. Quem é que vai ser o potencial em C? Eu vou usar essa mesma expressão aqui, só que eu vou trocar. Em vez de VB ali, eu vou colocar VC. VC depende de quem? De VB, que é o potencial em B, menos resistência nesse trecho, que é o trecho BC, vezes a corrente que passa pelo meu circuito. Ou seja, o potencial em C vai ser igual ao potencial em B, está aqui, vale 600, menos a resistência BC. Resistência BC é a resistência 1, que vale 400, vezes a corrente que passa pelo circuito é 1. Potencial em C vai ser 600 menos 400. Ou seja, o potencial C, 600 menos 400, vai dar 200 volts. Vamos agora calcular o potencial no ponto D. O que vai ser o potencial no ponto D? Vou usar a mesma expressãozinha. O potencial no ponto D vai ser igual o potencial no ponto C menos a resistência do trecho CD vezes a corrente que passa pelo meu circuito. O potencial no ponto D vai ser o do C, que eu já calculei aqui, 200, menos a resistência do trecho CD. Está aqui, a resistência do trecho CD vale 0, vezes a corrente 1. Potencial no ponto D vai ser 200 menos 0, ou seja, potencial D é igual a 200 volts. Vamos lá para o próximo trecho. O próximo trecho é o trecho D até E. Mesma expressãozinha. Potencial agora, em vez de ser no ponto D, eu quero no ponto E. Vai depender de quem? Do potencial no ponto D, menos a resistência do trecho DE, vezes a corrente que passa pelo meu circuito. Potencial no ponto E vai ser, potencial no ponto D, 200, menos a resistência DE e a resistência número 2. A resistência número 2 vale 200 ohms. Então, vai ser 200 vezes 1. O potencial nesse ponto, então, vai ser 200 menos 200. O valor do potencial vai ser 0 volts. O último trecho é F. Então, eu vou ter o potencial em F, vai ser igual ao potencial em E, menos a resistência equivalente do trecho, multiplicado pela minha corrente. O valor do potencial em F vai ser 0, menos a resistência equivalente no trecho. Vou colocar aqui, né, o zerinho, vale 0, porque o fio não apresenta resistência. 0 vezes o valor da corrente. Então, potencial no ponto F vai ser 0 menos 0. Potencial no ponto F vai ser igual a 0 volts. Bem, agora que eu sei quanto vale o potencial em cada um dos pontos em questão, eu vou para o meu gráfico e vou construí-lo. Então, vamos aqui para o gráfico. Vamos destacar aqui o valor do potencial em cada um dos pontos e vamos para o gráfico. No primeiro trecho, que é de A para B, olha só. De A para B não há alteração, porque o potencial em A, né, não está ali, eu não coloquei aqui, mas a gente já sabe que o potencial em A
é igual ao potencial U1 e vale 600 volts. Quando ele vai de A para B, ele vai de 600 para 600, ou seja, não há alteração no potencial do ponto A para o ponto B. Então, vai ser uma linha paralela ao eixo das abscissas. Eu tenho aqui uma linha paralela. Ponto AB, ou seja, o potencial ele é constante. No trecho BC, ó, de B ele está para 600 e cai lá no C, ele cai para 200. Então, ele vai vir daqui desse ponto até aqui o ponto que é o ponto C, ele vai descer, ele vai cair até 200. No próximo trecho, que é CD, em C ele apresenta 200 volts de potencial. Em D também ele apresenta 200 volts, ou seja, o potencial entre esses pontos é constante. Então, de C para D, potencial é constante. De D para E, então, de D aqui, né? Tem um D, estou indo agora para o ponto E, o potencial cai de 200 para 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, do 200 e vou para o 0. Tá aqui o potencial. E do ponto E para o ponto F, ele permanece zerado. Então, eu vou ter uma linha aqui em cima do eixo das abscissas. Então, tá aí como fica o gráfico do potencial para essa questão. Essas contas, elas seriam meio que desnecessárias ser feitas, desde que você entenda como é que funciona a lei de Ohm. Então, olha só, entre os pontos A e B, eu observo que não existe resistência, porque o fio ele é um fio ideal, que não apresenta resistência. Então, o potencial de A para B ele não pode cair. Então, se A é 600, em B também vai ser 600. Então, não precisava fazer essa conta aqui. Aí ele passa de B para C. De B para C eu tenho resistência, ou seja, vai ter uma queda do potencial. Então, tenho que fazer um cálculo aí para ver quanto é que cai o potencial. Entre o trecho CD, no meu trecho CD, eu também tenho novamente, aqui no meu trecho CD, eu tenho somente o fio aqui, ó. Eu tenho somente o fio. Ou seja, de C para D, o potencial não cai. Se eu já calculei aqui o potencial C, eu já sei de cara quanto é que deve valer o potencial em D, que é o mesmo valor, porque o fio, de novo, não apresenta resistência nesse trecho. Aí eu calcularia novamente o potencial entre D e E, acharia o potencial em E, e em EF, estou no fio novamente, ou seja, o fio não tem resistência, então o potencial vai permanecer constante nesse trecho. Então você poderia ter evitado uma série de cálculos simplesmente conhecendo, um pouquinho sobre a lei de Ohm e o que faz com que o potencial tenha uma queda. Então, se não tem resistência, o potencial permanece constante. Beleza, galera? Então, tá aí mais um vídeo. Eu vou estar postando outros vídeos de outros tipos de questões também. Vou fazer questão do tipo A, questão do tipo B, principalmente questões do tipo B, que são aquelas que dão um pouquinho mais de dor de cabeça. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchauzinho.